Vamos, nesse instante, envolvidos pelas vibrações doces e amorosas dos amigos espirituais, também da natureza, que com um clima mais ameno, nesse instante nos abraça, na condição de esperança e paz, permeando a nossa natureza com a sua beleza, com suas vibrações e suas irradiações. Vamos aproveitar então esse momento para nos sentirmos bem, entregando-nos à providência divina, para que as reflexões alcancem o nosso coração, a nossa mente, nos ajudando na interpretação da vida no seu melhor. E assim, elevando o pensamento ao venerando amigo e Senhor, nosso Mestre Jesus, nós iremos então dizer a Ele: Jesus, querido amigo, bom Mestre, luz dos nossos olhos espirituais, serenidade das nossas almas, beleza que nos envolve, queremos nesse instante, Senhor, rogar-te a inspiração para nossas parcas limitações e condições, e te agradecendo pela oportunidade desta manhã. Dizer-te muito obrigado, Senhor. Fica com todos nós, com todos aqueles que nesse instante experimentam aflições no corpo e na alma, a fim de que tenham esperança e paz. Fica conosco, Jesus. Assim seja. Vamos iniciar nossa atividade com um bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, pelas redes sociais. Com alegria estamos aqui outra vez para as nossas conversas em torno da obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles. E estamos nesse momento acompanhando a obra Vida, Desafios e Soluções, que é um livro que traz recomendações, indicações e ponderações do Venerando Espírito para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então nós estamos dando sequência ao estudo do item conceitos incorretos e perturbadores, né? Ou seja, além de incorretos, perturbadores. Aqueles pensamentos que a gente tem em relação à vida que não só não nos ajudam, como em especial também não permite que nós consigamos muitas vezes até caminhar, estacionando num quadro de dor, de decepção, de dificuldades, que não permitem a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Então, dando sequência ao que nós estávamos falando, né? Estávamos falando do sono, que é a morte do raciocínio, do compromisso elevado para consigo mesmo. E como Cristo é discernimento, proposta de vida, conhecimento, é necessário permitir a sintonia com Ele, a fim de viver em claridade, sempre desperto para a vida. Então, se nós desejamos realmente acordar, né, para as realidades espirituais, é muito importante que nós busquemos sintonia com Jesus, que é uma das formas e a mais apropriada e a única que vai nos dar plenitude de alma. Porque como somos espíritos ainda imperfeitos e com pouca compreensão da vida e da própria caminhada, Jesus tem uma indicação, que é a Boa Nova, que é o seu Evangelho, que nos ajuda a entender as etapas que nós iremos percorrendo na existência e como nós devemos nos portar ou nos comportar nessa ou naquela situação. Então vamos pensar assim, para que a gente consiga
sintonizados com Ele, fazemos a nossa caminhada. Não basta apenas que a gente saiba sobre Jesus e os seus ensinamentos, né? Como a própria Joana nos coloca aqui, que é preciso sintonia com Jesus. Não apenas conhecer a sua mensagem, né? Eu sou cristão, eu já ouvi, já li várias vezes, já assisti celebrações, já ouvi palestras, já ouvi muita coisa, eu conheço Jesus. Mas temos Jesus convivendo conosco no dia a dia ou só o conhecemos como falamos assim, eu conheço aquela personalidade, aquele artista, aquele pensador, aquele filósofo, mas alguma coisa da vida, do que ele ensina sobre a vida, ou do que eles fazem, a gente tem alguma vivência a esse respeito na nossa existência? Se não temos, apenas conhecemos. Não temos sintonia. A sintonia é convivência, é trazer para o convívio. Né? Uma vez uma pessoa me disse, quando nós falamos isso, né? A pessoa disse assim, mas eu não quero me tornar um fanático. De tudo que eu for fazer, eu ficar pensando em termos de religião, em termos de coisas relacionadas às coisas de fé. Né? Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de crença nisso ou naquilo. Estamos falando de comportamento, de pensamento e de sentimento. Ninguém vai se tornar fanático por vigiar a sua conduta e agir como Jesus indica, porque estará fazendo o melhor, embora possa não ser compreendido pelos outros. Mas será profundamente aceito pela própria consciência, que é aquela que nos agracia com a paz. Não existe paz sem a aprovação da consciência. E mesmo que nós não admitamos, mesmo que a gente aceite e ache realmente que está certo naquele comportamento, mesmo que aconteça isso, né? Não, no fundo, como espírito, como consciência, sabemos que está errado. E por isso não teremos tranquilidade. Algo muito estranho continua acontecendo na nossa alma, embora a gente esteja fazendo o que a gente quer, embora a gente esteja negando ou se comportando com as conveniências do mundo para agradar todo mundo e assim ter algum lucro com isso. Então, seguir Jesus não traz fanatismo a ninguém. O fanatismo é o excesso de atenção negativa em torno da fé, tentando mostrar para os outros alguma coisa que a gente ainda também não acredita. O fanático é aquele que insistentemente, de maneira inoportuna, de maneira indevida, ele quer enfiar goela abaixo o conhecimento na vida dos outros e se comporta de maneira estranha entre os que convivem, tentando mostrar a toda hora que a sua fé, a fé é verdadeira, que a sua fé é a fé que todo mundo tem que adotar. Isso é fanatismo. Agora, não aceitar um convite, não fazer uma coisa, escolher por outra, pensar diferente, sentir diferente, dar um outro comportamento quando todo mundo espera que você dê aquele comportamento padrão, isso não é fanatismo. Isso é coerência. Então, vivenciar Jesus não leva ninguém a fanatismo nenhum. O que leva ao fanatismo é a própria pessoa não estar realmente consciente daquilo que ela deve fazer em relação ao seu comportamento, sentimento e pensamento, e ficar então tentando comprovar isso nas atitudes dos outros. E ela acha que quando ela convencer todo mundo a segui-la, fazer a mesma coisa que ela faz, ela então vai se sentir bem. Que aquela aflição que ela vive é essa expectativa. Na verdade não é. É que ela própria não acredita no que prega, nem na forma como vive. E de alguma maneira sente-se forçada. Uns temendo o diabo, né, apresentado por alguns pensamentos religiosos. A pessoa, ela faz direito, mas ela não queria estar fazendo aquilo, ela teme o diabo. Então, como ela não acredita, mas ela tem medo do diabo por via das dúvidas, né? Não é o que eu quero fazer, eu não entendi que tem que ser feito assim. Eu só fui informado e se eu não fizer eu vou para o inferno.
Porque aquele que crê verdadeiramente nos ensinamentos de Jesus e os pratica, os coloca em prática na sua vida, não tem esse pensamento. Nem de convencer ninguém, até porque se reconhece pequeno e imperfeito e trabalha todos os dias para ser melhor, que é realmente nosso dever nesse mundo, né? Nós estamos aqui para sermos melhores, né? Não para tornarmos os outros melhores. Não é para isso. Não viemos aqui para tornar as pessoas melhores, é para sermos melhores. E quando a pessoa tem essa consciência e ela realmente crê que aqueles ensinamentos que Jesus indicou é importante para a sua vida, não a vida dos outros, nem da mulher, nem do filho, nem do amigo, nem do irmão, nem do inimigo, que acreditar nisso é para ela importante, em vez de tornar-se uma pessoa agitada, inoportuna, inconveniente, que a todo momento fala de religião, a todo momento fica tentando convencer os outros, a todo momento fica batendo aqui e ali para levar uma mensagem que o outro não quer receber, porque não está pronto, não tem nível consciencial ainda, não foi o seu chamado íntimo ainda, não se despertou para isso. Em vez de fazer isso, ela devia estar aplicando em si, que é o que Jesus pede. A mensagem de Jesus não é coletiva, como o Espiritismo também não é uma mensagem coletiva. Ela é individual de consequências coletivas, né? Ou seja, ela se apresenta coletivamente no sentido do comportamento da pessoa, quando ela passa a agir como espírita, quando ela passa a agir como cristão. Então, o seu comportamento influencia o coletivo, mas ela não é uma fé que se aplica ao coletivo. É individual, né? E nessa individualidade, né? Nessa individualidade, fecha a porta, por favor. O som, fecha a porta, por favor. Então, essa individualidade, né? Ela que somos nós, o espírito pensante, que sente, que tem pendores, que tem tendências, que tem uma série de características próprias. É nesse espírito que a mensagem é aplicada, não no coletivo. Cada vez que um palestrante, que um religioso fala na tribuna, primeiro ele fala para si, né? Ai daquele que acha que a mensagem é para os outros, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz assim, que os médiuns que não aproveitam, né, para si, ai deles, né? Aqueles que não aproveitam para si a mensagem que recebe. Se fossem inteligentes, teriam percebido que a mensagem é em primeiro lugar para eles, não é para os outros. Quando nós falamos, né? Quando nós falamos numa tribuna, quando nós esclarecemos alguma coisa, fazemos uma entrevista fraterna, de alguma maneira estamos falando primeiro para nós. Inclusive em entrevistas, quantas vezes você vai dizer para o outro alguma coisa que é a tua luta também? A pessoa vem pedir auxílio para a paciência, usando aqui um genérico aqui, né? A pessoa vai dizer assim, que está com problema no campo da paciência, e eu me vejo na condição daquele que também estou trabalhando a paciência. Que a paciência é para mim também ainda um problema, uma dificuldade. O outro é do perdão, o outro é da sinceridade, o outro é disso, daquilo, né? O outro é da mágoa. Então, são coisas que nós também temos, né? E necessitamos desenvolver para que através da nossa transformação nos tornemos pessoas melhores. Nos tornemos pessoas melhores. Então nós viemos para cá para sermos melhores, não para tornar os outros melhores. Então esse pensamento leva ao fanatismo mesmo. O pensamento de que eu tenho que transformar o mundo, de que eu sou um missionário do mundo. E aí a gente vê pessoas que acham que tem tanta coisa para fazer, né? A gente vê muitas loucuras feitas até por esse meio que nós estamos usando, né? Que acham que tem que fazer coisa a todo tempo para convencer todo mundo, porque se acham um missionário disso. Mas se eu faço muito para os outros, não estou conseguindo maturar a própria mensagem em mim mesmo. Eu devia pensar mais e falar menos. Refletir mais e falar menos. Quanto menos, melhor. Nós não vamos convencer o mundo falando. Não é assim. A mensagem é uma parte da transformação. Mas é preciso que aquele que está ouvindo queira receber. Se ele não quiser, pouca coisa vai adiantar, pouca valia tem.
Então devemos ter tarefas programadas, singelas, em tempo determinado, sem excesso, a fim de que as pessoas possam ouvir e maturar. Se a gente faz 40 lives por dia, daqui a um pouco as pessoas não querem nem acessar o canal mais, porque estão saturadas, cansadas. Mas isso é uma ilusão nossa, porque a gente está achando que por essa enxurrada de mensagens, a gente vai pegar alguém, né? Como alguém que joga um anzolzinho lá no lago e não sabe se tem um peixinho lá embaixo que vai pegar o anzol. Né? Mas estamos completamente equivocados, porque a mensagem, em primeiro plano, ela é para nós. Então, aprender sobre Jesus não leva ninguém a fanatismo nenhum. O que leva ao fanatismo é você mesmo não acreditar no que você do que você ouviu, aprendeu, ou por medo do umbral, ou medo do inferno, medo do diabo, ou de algum obsessor que seja do outro lado, a pessoa passa então a fazer por isso. Não porque ela compreende, ela aceita, ela entende que aquilo é um agente de transformação que vai melhorá-la, que vai torná-la melhor. Se nós não entendemos assim, estamos equivocados. Como diz o texto, esse é um pensamento perturbador, porque ele não dá tranquilidade. Onde já se viu a fé levar o candidato à transformação, à ansiedade, à angústia, à loucura de adotar o fanatismo? Isso não é fé. Né? O fanatismo o fanático nem ele mesmo acredita no que ele prega. Ou ele tem interesses, né? Se ele é um líder religioso, ele quer o maior número de adeptos possíveis por algum tipo de interesse. Ele mesmo não acredita, porque se ele acreditasse, ele não teria esse pensamento. Jesus pregou para multidões, mas pregou muitas vezes só para os seus próprios discípulos, ali em torno dele, ou por uma pequenina comunidade que o ouvia. Nós não temos que ter esse pensamento de multidões, a não ser que tenhamos um interesse oculto. Né? Então eu quero me dar bem, de alguma maneira, eu quero isso, eu quero aquilo, aí sim. Então, se não pensarmos assim, é perturbador. Por quê? Porque nós vamos ser levados à dor, ao sofrimento e à dificuldade. Então, isso tudo para esclarecer a vivência com Jesus, né? Que é o que a Joana coloca bem exposto aqui, né? Na sua sugestão, onde ela fala de criarmos uma sintonia, né? Com Jesus. E essa sintonia, ela deve ser aquela que coloque o nosso coração, o nosso pensamento ligado na mensagem de Jesus, para que a sua vibração, para que os seus ensinamentos façam sentido na nossa vida e nós possamos começar a praticá-lo. Isso vai eliminando as perturbações, mesmo que ninguém nos compreenda, porque em verdade nós não estaremos sendo inconvenientes nem incomodando eles, falando, brigando, exaltados. O que muitas vezes vai incomodar é a convivência. A pessoa não vai aceitar o seu jeito de ser, mas aí é um problema dela, não é um problema nosso. Nós não estamos violentando ninguém ao não querer mentir. Conta uma mentira, não tem problema, pode contar. Ninguém vai saber isso, não. Como ninguém vai saber? Eu sei. Se eu sei que mentir está errado, eu não vou mentir. Não, mas senão você não vai se dar bem. Pois é, eu não quero me dar bem assim, então. Eu não vou mentir. Você é isso, você é aquilo, covarde, tá. Não tem problema que as pessoas não compreendam isso. Agora, ficar tentando convencer os outros de alguma coisa, realmente aí é fanatismo, né? Aí a gente não vai a lugar nenhum com isso. A gente precisa, em primeiro lugar, convencer-se a si mesmo. E quando eu estou convencido de que eu estou fazendo o melhor, eu vou atender o conselho de Jesus a Pedro, quando ele estava incomodado. E ao estar incomodado, ele vai conversar com Jesus. E que Jesus responde para ele? Que te importa os outros, Pedro? Segue-me tu. Ou seja, silencia. Para de querer ficar transformando os outros, fazendo com que os outros façam aquilo que eles deviam fazer. Isso é um problema deles, Pedro. Segue-me tu. Esse é um pensamento perturbador. Por quê? Pedro estava tranquilo? Não. Estava angustiado, perturbado. Como a Joana coloca no item aqui, né? Conceitos incorretos e perturbadores. Todo conceito incorreto, ele é perturbador. Porque ele leva o espírito a um estado de alma de insegurança,
de angústia, porque em verdade ele está incomodado, porque sabe que não está fazendo o seu melhor. E aí quer convencer os outros, né? Essa crença não é verdadeira e ela é perturbadora nesse sentido. O processo de libertação impõe requisitos valiosos para culminar o propósito. Como tais? Vamos ver uns requisitos que a Joana fala que são importantes para esse propósito de acordar, né? De acordar para a minha necessidade. Vamos colocar isso no nosso coração. A necessidade urgente nessa existência, em relação à pessoa que eu preciso me tornar, ou em relação à pessoa ideal, essa necessidade, ela é minha, não é das pessoas com quem eu convivo, não é da minha família, não é. É lógico que se eles se agissem melhor, seria bom. Mas eu não posso depender disso para me sentir em paz e feliz. Pedro, segue-me tu, que te importa os outros? Então eu vou fazer o meu melhor. E vou ficar bem, porque eu sei que eu estou fazendo. Se eles não querem fazer, se não me tratarem bem, o problema é deles. De alguma maneira, eu não estou por acaso ali naquela condição. Não foi o acaso que me colocou ali junto com aquelas pessoas. Não foi o acaso que me colocou naquele trabalho. Não foi o acaso que... mas foi a minha ambição. Eu ambicionei tanto que fui parar lá. Então não foi o acaso, foi a sua ambição. Foi a minha ambição. Então tem um aprendizado para eu fazer ali. Não é? Eu não queria tanto aquilo. Tá bom, agora eu estou com aquilo. Então eu tenho que fazer um aprendizado ali. Então não foi o acaso. Mas será que não estava destinado a outra coisa? Poderia até ter, como programação reencarnatória, destinado a outra coisa. Mas como eu tenho imperfeições e mazelas que acabaram superando, passando por cima da minha programação, eu fui para onde eu precisava. A minha ambição me levou para onde eu precisava estar. Para quê? Para que eu pudesse ali aprender uma lição. Para que eu pudesse crescer como espírito. Então, se eu estou numa situação que ela não é a mais favorável naquele momento, posso mudá-la depois, sem dúvida. É necessário aprender que quem tem que ser bom, tem que ser melhor, sou eu. A tarefa é minha. Eu não posso querer tornar os outros melhores, convencer as pessoas a acreditar no que eu acredito. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. As pessoas podem achar bonito o que eu estou falando, até me acompanhar por um período. Mas se elas não realmente aceitarem isso como uma verdade, isso não vai funcionar. Mas eu terei feito o meu papel. Não fez não. O nosso papel é o de falar na hora devida, é o de dizer quando for necessário, porém, muito mais do que isso, o nosso papel é o do melhor comportamento. Para que as pessoas percebam a nossa convicção. É o nosso melhor comportamento. E para nós em particular, é o nosso comportamento, o nosso sentimento e o nosso pensamento. Então eu preciso pensar no bem, sentir no bem e fazer tudo o que eu faço no bem também. Aí sim, aí eu estarei me completando como espírito. Eu estarei em paz. E um dos ingredientes da paz interior é a consciência tranquila, de que a gente está fazendo tudo o que a gente pode, tanto para nós, quanto para os outros que estão à nossa volta. Então, quais esses requisitos são? Indagar de si mesmo, não nos outros, o que realmente deseja da existência física. Muitas vezes a gente usa uma frase, né? O que você pensa da vida? Essa resposta não é importante para nós. A gente vê às vezes a pessoa fazendo um ato estranho, né, negativo ou deslocado, mais de uma vez. Você fala, meu Deus do céu, o que você pensa da vida? Essa resposta não nos diz respeito e não resolve nada para nós. Mas se eu perguntar o que eu quero da minha vida, aí é outra história. Qual é o sentido da minha existência? O que eu vim fazer aqui na Terra? Se eu tiver essa consciência, isso vai ser bom para mim. E eu não vou querer ficar transformando os outros, mudando ninguém. E não vou justificar o meu desconforto com a atitude do outro, porque isso também não é verdade. A gente convive com os outros, com os sentimentos que tem. Então o responsável não é o outro, sou eu. Por não possuir sentimentos que me deem paz,
tranquilidade sustentem a minha crença e a minha paz, então a intranquilidade do outro me fere naquilo que eu sou suscetível. Eu sou suscetível? Se eu sou, vou ser ferido o tempo todo. Não é a atitude do outro, sou eu que tenho que transformar essa suscetibilidade em confiança, esperança e paz para mim. Naturalmente, na convivência, estarei beneficiando os outros com isso. Então, dizer que eu sou infeliz por causa dos outros não é uma verdade completa. Embora o provocador pode ter sido outro. O desencadeador pode ter sido ele. E ele vai responder por isso. Mas não é da nossa conta isso. E nem é esse o pensamento que nós temos que ter. Você vai pagar o que você está fazendo comigo. Isso está errado. Porque eu estou inconscientemente ou subliminarmente dizendo que Deus vai cobrar dele alguma coisa. Porque eu sou pacífico, não vou fazer nada. Mas Deus vai cobrar de você. Isso é um sinal de que nós não estamos ainda de posse dos sentimentos que façam com que a gente independa da atitude do outro para amá-lo, para querê-lo bem, para respeitá-lo, para fazer tudo o que a gente puder por ele, mesmo que de lá para cá não venha nada disso. Claro que chega algum ponto que determinadas convivências não são possíveis, dado o abuso do outro para conosco. Os excessos, o abuso, ninguém deve submeter-se a abusos. Passou do limite, sem dúvida, recuemos e saiamos do cenário, inclusive. Eu preciso sair daqui porque aqui existe já abuso, passou do limite, né? A gente aceita tudo dentro de um determinado limite. Chegou no limite onde nós estamos sendo, a nossa integridade, né, física, moral, mental, está realmente sendo colocado aí em risco, é óbvio que a gente não vai ficar naquele lugar e nem perto de quem está fazendo isso. Devemos realmente nos ausentar dali. Mas sem carregar conosco qualquer sentimento ruim contra as pessoas que estão fazendo isso. E ter compaixão, inclusive, porque são espíritos doentes, como nós. Mas nós já estamos conscientes da nossa doença. A pessoa ainda não. Ou as pessoas ainda não. Né? Mas eu vou pagar um preço por isso. Está pagando um. Não está aceitando, inclusive, né? Está submetendo a uma situação dolorosa. Não vai te levar a lugar nenhum. E no futuro você vai se odiar por não ter feito nada. Submissão não é crescimento. O que é crescimento é aceitação. E a aceitação ela não é dolorida. A aceitação ela é pacífica, tranquila. A pessoa compreende a insignificância moral do outro e aceita. Desde que a sua integridade física, mental, moral não esteja sendo realmente dilapidada, destruída. Porque aí não adianta nada, né? Eu posso mesmo à distância continuar amando, continuar respeitando, continuar querendo bem. Então nós temos que ter essa consciência, né? Que a Joana fala, conhecimento de si mesmo, da sua própria, do que a gente espera da existência. O que eu espero da minha vida? Eu, como Davi, respondo o que a doutrina me ensinou. Consciencialmente é a mesma coisa. Eu vim para cá para me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. Tenho imperfeições e ainda em alguns momentos acabo no embate com o outro, acreditando realmente que naquele momento é assim que tem que ser. Aí acordo, dou um passo para trás e lembro, falo, peraí, eu não vou mudar ninguém, sou eu que tenho que aceitar. Mas não é aquela aceitação, tá bom, fazer o quê, né? Tem que ser assim mesmo, o que é que eu vou fazer, né? Essa autolamentação não adianta nada, não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu recuo e digo a mim mesmo, não vou me submeter a isso, mas compreendo a dificuldade do meu semelhante, como também tenho as minhas. E preciso compreender isso. Então vamos em frente. A outra, como fazer para se identificar com os objetivos que persegue? Então, quais objetivos que eu tenho para a minha vida? Onde eu quero chegar? Esses objetivos são puramente materiais ou eles são também espirituais? Se eles forem puramente materiais,
Eu preciso rever essa preocupação minha. Rever. Para quê? Rever para que eu consiga enxergar quais caminhos eu devo trilhar. Então, se eu defino que um dos objetivos da minha vida é vencer a violência que eu sinto que há em mim, então eu vou trabalhar o quê? A gratidão, a paciência, a compreensão. Eu vou procurar enxergar a vida com olhos diferentes daqueles que eu enxergo, de maneira que as pessoas, as situações em si, possam ser favoráveis a esse meu entendimento. Mesmo que na aparência ou na efetividade, elas sejam contrárias ao meu projeto. Mas é isso que eu quero. Eu quero agir em paz com isso, eu quero agir com cordialidade, eu quero agir com respeito. Eu vou contar até 10, não vou responder rispidamente para ninguém. Eu não vou querer ter uma arma comigo, achando que isso vai prover a minha defesa. A defesa do cristão, a arma do cristão é a prece e a sua conduta. Se nós tivermos preces e conduta, amor, pelo semelhante, vivenciarmos no nosso entendimento, conforme nossas possibilidades, esse amor ao próximo, só nos atingirá aquilo que realmente tiver alguma coisa ou alguma sintonia conosco. Não precisamos temer a violência do mundo, nós temos que temer a nossa violência. Porque a violência do mundo é a somatória da violência de cada um. A violência minha, sua, dele, juntos dá a violência do mundo. Então a única coisa que eu posso fazer contra a violência é trabalhar isso em mim. Lutar para que eu não seja violento. Então se esse for um dos meus objetivos de vida, eu vou prestar atenção. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ser sincero. De jeito nenhum. Quando vejo, eu estou inventando alguma coisa. Mas por que eu estou fazendo isso? Baixa autoestima, geralmente. Não é a única coisa, mas a baixa autoestima leva o espírito a querer parecer uma coisa que ele não é. Para que as pessoas vejam ele de maneira especial. Para que me vejam de maneira especial. Então, se uma coisa é desse tamanho, eu vou contar ela com exagero. Então, todo mundo vai me dar atenção. Vai olhar para mim, vai falar, nossa, ele trouxe uma notícia. Uma simples notícia. E aquilo, a pessoa se enche, a vaidade se eleva, o ego incha. Mas por dentro, na intimidade, tudo continua do mesmo jeito. E cada vez mais eu vou me achando o mentiroso, sem dúvida alguma. Ele se acha uma pessoa muito ruim. Ele não acha que ele tem qualquer reconhecimento de nada e nem de ninguém. Ele sabe que aquele reconhecimento, que aquela exaltação momentânea que foi feita a ele sabe de antemão que aquilo não foi verdadeiro, porque a forma como ele se comportou não foi verdadeira. Então, a resposta não lhe diz respeito. Ser respeitado ou alguém dizer alguma coisa por aquilo que é verdadeiro que você está fazendo, tem um efeito interior. Se for mentira, não tem. O efeito é sempre residual no sentido negativo. Com o passar do tempo, a pessoa se sente tão autodesprezada, ela mesma se despreza tanto, que ela vai para um quadro, muitas vezes, de autodestruição. Que pode ser desde a depressão até quadros emocionais diferentes que vão levando o espírito a adoecer. Porque ele sabe, ele não está convivendo com nada que é planificador, mas apenas com mentira, com coisas que não existem. Então eu preciso localizar na minha existência qual é a minha fraqueza, ou as fraquezas, e focar a atenção a fim de que nelas eu possa encontrar a minha redenção. Ao observá-las, ao tomar cuidado, eu vou fazendo a minha redenção, porque eu vou me modificando. A minha vida, a minha vida é nesse sentido a mais importante, porque é a partir dela que eu vou fazer o que eu puder ao meu semelhante. Por isso Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para que eu ame o outro como a mim mesmo, necessariamente eu preciso tomar ciência primeiro de quem eu sou.
aceitar as minhas limitações e começar a modificá-las, trabalhar para, melhorá-las. Como avaliar as ações encetadas, se essas ações levarão aos fins anelados? Será que o que eu estou fazendo vai me levar a um futuro bom? A uma consequência boa? Ou o que eu estou fazendo vai me trazer consequências ruins? Eu preciso avaliar. Se eu não avaliar isso, se eu não pensar a esse respeito, vai chegar um momento em que as coisas vão se acumular tanto que aí eu não vou dar conta. É enlouquecedor isso. É como a gente não fazer um serviço, e aí chega outro, e aquilo vai amontoando, aí eu não tenho condição de atender mais ninguém, porque todos aqueles serviços o que era para entregar na segunda-feira, o da quinta já está chegando na quinta e eu não entreguei o da segunda. E embola tudo, amontoa tudo e eu não consigo mais fazer. Então é preciso que a gente vá prestando atenção no caminho e verificando se as nossas ações vão ter consequências positivas ou se elas vão ser perturbadoras para nós. Aí a gente deve lembrar, que a doutrina espírita diz que a gente deve fazer, que a gente precisa fazer o que deve e não o que nós queremos. Fazer o que se deve é procurar fazer o melhor. Mas o melhor em relação a quê? Tem tanta coisa. Dissemos no início da nossa conversa. O melhor em relação às recomendações de Jesus. O que Jesus recomendou? Pronto. É muito simples na aparência, claro. Não estou sendo simplório aqui, não. As colocações de Jesus não têm complexidades lá para entender. O problema é aplicar. Então, nós temos que fazer essa pergunta, a respeito do que Jesus faria se estivesse, então, no nosso lugar. Como eu aplicaria aqui, então, o ensinamento de Jesus? Como é que eu poderia aplicá-lo nessa atitude? Então, se a gente usar Jesus como referência, certamente não vamos nos enganar em alguns aspectos, e ainda em alguns sim, mas diminuiremos muito os nossos enganos. Acertaremos bem mais. E estaremos muito mais conscientes de quem nós somos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Através da análise das nossas ações, nós começamos a nos conhecer um pouco. Porque tem gente que fala assim: eu já meditei, e não virou nada. Não descobri nada, não senti nada diferente, não achei nenhuma resposta dentro de mim. Para que a meditação investigativa, no sentido de refletir sobre si mesmo, num processo de relaxamento, de olhar para dentro e ficar fazendo perguntas a si mesmo, ali isolados da vida cotidiana, isolados da vida diária, tem um efeito, mas esse efeito só é positivo quando no dia a dia, no contato com as pessoas, com aquilo que nós estamos fazendo, a gente faça a pergunta lá primeiro. Senão a pergunta de cá, no isolamento, na solidão, não vai funcionar. Santo Agostinho pede que na hora que a gente vá dormir, que a gente faça essa investigação. Ela é positiva. Mas a resposta só terá sentido e ela existirá se primeiro, no dia a dia, no contato com cada situação da vida, com as pessoas, eu me interrogue. Essa minha ação, ela é uma ação construtiva ou ela é uma ação duvidosa, que terá como consequência, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém esteja testemunhando, esta ação minha vai me levar aonde? Até porque ninguém está sozinho. Uma nuvem de testemunha vos observa, diz o Evangelho. E nós aprendemos, como espíritas, a respeito das obsessões. Dos espíritos oportunistas, que se aproveitam dos nossos pensamentos,
que se aproveitam das nossas tendências para se associarem a nós em empreitadas de longa, curta ou médio prazo. Depende do quanto vai durar isso em nós. Mas podemos arrumar uma obsessão para uma vida inteira. Então, aquela minha ação, seja na intimidade ou pública, ela é construtiva ou ela é perniciosa, ou pelo menos não recomendável. Porque o alcoolismo pode começar no primeiro gole. Mesmo que a sociedade não saiba, lá na minha intimidade, na minha casa, eu tomo lá a minha cachaçinha lá. Aí eu tomo, acho que não tem importância, inclusive, né, recomendado para os passistas, na obra, qualquer obra sobre passe que você ler, vai te falar lá a recomendação para a abstinência de vícios, para que o passista se abstenha de vícios. Por quê? Físicos e morais, é claro. Não adianta não tomar nada de álcool, mas falar mal da vida dos outros, né? Tem que ser o moral e o físico. Por quê? Porque a bebida tem efeito residual. Ela impregna os nossos fluidos. E nós temos um magnetismo próprio, fluidos próprios, que são influenciados pela nossa alimentação, pelos nossos vícios físicos e morais. Então como é que eu vou estender a mão para dar passe a alguém se eu tenho o hábito do alcoolismo? Eu posso ter um companheiro e ele não vai se separar de mim, porque na hora da prece eu faço uma oração para poder fazer o passe. Ele está intrinsecamente ligado a mim. E eu estou comungando dos fluidos dele, e é isso que eu vou transferir para o meu semelhante. Caso a pessoa realmente não mereça, e ela esteja num nível moral muito superior à minha, ela vai ser isolada e eu não vou transmitir nada. Mas terei o ônus de um passe inócuo, que não teve efeito. Responderei por isso. Porque me propus para um trabalho do qual não estou dando conta de fazer o que eu devo fazer. Então, abster-se de vícios é um dos pré-requisitos para o passe. Se alguém achar estranho o que nós estamos dizendo, procure a obra. Procure as obras de Kardec, leia a revista Espírita de Allan Kardec, leia as obras básicas e a conclusão moral é essa. Mas se quiser obras subsidiárias, tem uma série de obras subsidiárias editadas pelos órgãos de unificação, né, de cada estado, tem também da Federação Espírita Brasileira, onde lá uma das recomendações em todas as obras, todas, exceto se elas não forem de teor espírita, mas se elas forem de conteúdo espírita, doutrinário, está lá, não usar-se alcoólicos. Mas não é não usar no dia do passe, nesse dia nem pensar, né? Mas como hábito. Por quê? Como diz o texto, eu preciso saber se as minhas ações, elas são construtivas ou elas são destrutivas. Mas eu não consigo ficar sem um aperitivozinho. Então eu estou dando mais valor ao aperitivo do que a tarefa do passe. A tarefa do passe não é mais importante para mim. Mais importante para mim é o meu aperitivo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, disse Jesus. O meu tesouro está onde? No aperitivo, na bebidinha que eu gosto. O meu coração está ali. Então eu não estou na atividade do passe. Eu estou representando como um boneco. Um robô faria melhor que eu. Ele estenderia a mão e daria o passe. Que seria inócuo da mesma forma. Porque ele, pelo menos, o braço dele não cansa, né? Levantar os braços lá. Se acharem exagero, me perdoem, mas consultem as obras. Consultem sinceramente, não tendenciando para a minha vontade. Não, eu vou procurar porque eu vou achar uma justificativa aqui que eu posso. Não, eu preciso me esclarecer. Eu quero me esclarecer, então eu vou ler com o intuito de me esclarecer. Então a gente precisa identificar essas coisas. Não só isso, mas outras tantas. Qualquer ação minha em qualquer campo da vida, ela é construtiva ou ela é destrutiva? Se ela for destrutiva, eu terei um amontoado de consequências lá na frente para enfrentar. Como terei paz de consciência? Não tem. Por isso é que a Joana então coloca aqui, se o que eu estou fazendo vai me levar aos objetivos anelados. Com o que eu estou fazendo, eu farei o meu progresso moral, espiritual ou não? As minhas atitudes não são positivas no sentido de fazer o meu progresso. Eu estou fazendo o que eu quero, mas não estou progredindo. Ao contrário, me comprometendo ainda mais. É preciso perguntar. Isso é sair do sono. Porque querer permanecer como a gente é permanecer dormindo. E geralmente há uma característica de quem dorme, né?
A pessoa, ela quer permanecer no hábito que ela tem e ela critica quem não faz o que ela faz. E como eu falei há instantes atrás, nesse sentido contrário agora, chama aquele que não é de fanático. Porque o comportamento da pessoa está incomodando. O fanático é aquele que te incomoda com a fala dele. Que fica falando, que fica tentando te doutrinar, fica tentando a força e brigar com você para você acreditar como ele. Esse é o fanático. Mas aquele que é tido muitas vezes como fanático não é, porque ele tem uma vida diferente. Usando a bebida ainda como referência, se você for num círculo de amigos heterogêneos, de crenças heterogêneas e até não crenças, e eles pedirem bebida e você não pedir, se eles tiverem intimidade um pouco mais com você, eles vão acabar com você. Vão falar que se você não quer pedir um leite, com Toddy, com Nescau, usando aqui a marca, mas com um chocolatado qualquer, né? Se você não quer pedir um chazinho, né? Aí você, com todo o respeito ao direito deles falarem o que eles quiserem, embora não devessem, diga, eu vou pedir um suco, vou pedir uma água, e aguente a gozação, não há problema nenhum, porque eu me sinto ferido com a gozação do outro. Então realmente eu não estou fazendo espontaneamente o que eu estou fazendo, eu estou fazendo realmente forçado por algo que eu li e que eu tenho medo de fazer diferente, ou é porque eu conscientizei que realmente tem que ser assim? Se eu me conscientizei, por que eu estou incomodado com a opinião dos outros? Sabe por que eles estão incomodados com a tua opinião? Porque eles sabem que você está certo e eles estão errados. Porque aquele que está certo do que ele está fazendo não fica incomodado com o outro. Ora, se eu tenho um prato delicioso, de uma comida deliciosa, e eu sou uma pessoa com esse pensamento aí, de que ficar tentando forçar os outros a fazerem o que eu quero, jamais eu vou dividir esse prato com os outros. Eu vou comer muito quieto. Deixa fulano comer a sopinha dele, eu vou comer um negócio aqui que eu vou me fartar. Acha que eu vou falar para ele comer comigo? Vai dividir minha comida com ele? Não vou, não. Agora, a comida não presta. Tenho dúvidas que ela vai me fazer mal. O que eu faço? Não, você tem que comer, você tem que comer. Você não é amigo, você não é companheiro, você não é parceiro. Toma aqui, come junto comigo. Porque eu sei que aquela coisa não vai fazer bem. Eu estou ciente disso, então eu quero dividir para eu me sentir melhor, para eu ficar mais confortável. Então, se todo mundo está fazendo o que eu faço, então eu fico mais confortável. Mas se tem alguém fazendo diferente, me incomoda. É assim que as pessoas agem com a gente quando a gente tem um comportamento diferente delas. Entenderam, meus irmãos? Então ninguém tem que ter vergonha de assumir um comportamento e uma posição íntima daquilo que deve fazer, e não que todo mundo faz. Né, daquilo que realmente deve. E isso é caminhar com Jesus. É fazer o que Jesus indicou. O que ele indicou? Tem lá eu falei aqui um fragmento dessa interpretação. Nós poderíamos pegar o Evangelho e ficar 10 anos falando, e mais 10 anos depois, e mais 10 anos depois, que não chegaríamos a um final dele, né? Um fragmentozinho aqui que eu falei dos vícios e tal. Mas qualquer comportamento que não seja o ideal, ou como é que eu vou conseguir, então, naquele momento que eu vou fazer a minha reflexão lá? Eu sento, vou orar e vou perguntar para mim mesmo, será que eu fiz alguma coisa que eu não devia? Será que eu deixei de fazer alguma coisa boa para alguém? Será que eu fiz alguma coisa de mal? Será que alguém tem alguma coisa real, não fantasiosa dele para reclamar de mim? Isso tudo só vai ter resposta dentro de mim se no dia a dia, na vivência, eu estou fazendo essa pergunta. Será que essa minha atitude é boa ou é ruim? Como Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Não é falar para os outros, falar para mim. Se esses pensamentos que eu estou tendo é um pensamento que é devido, eu devo nutrir esse pensamento, o que eu estou atraindo para mim com isso? Isso que eu estou sentindo, será que isso não é raiva? Eu estou falando que eu estou incomodado, mas na verdade eu estou com raiva. Será que isso não é ódio? Será que isso não é inveja? O que eu estou sentindo? Quando a gente pergunta no ato, no instante da ação, a gente consegue fazer uma análise mais profunda. E mesmo que fique só a pergunta ali, e a gente não chega à conclusão, mas a gente analisou, a gente pensou, a gente deu respeito àquele momento, hora que a gente relaxar e descansar, aí naquele silêncio da alma a consciência fala, meu filho, meu amigo, meu irmão, é a voz de Deus, a voz dos nossos aprendizados de todas as vidas até agora, e a dos espíritos venerandos, que falam dentro de nós, olha, essa atitude não foi positiva.
muda o jeito. A gente escuta, se quiser, né? Então temos que pensar nesse sentido. É assim que a gente tem que fazer a análise da vida. Não é só relaxando, cantando um mantra. Isso é para relaxar, a gente relaxa, fica numa boa, tal. Mas não tem resposta. A resposta só vem se no dia a dia, se na minha vida eu estiver buscando um entendimento para ser uma pessoa diferente. Trata-se de um empenho resoluto, que não deve estar sujeito às variações de humor, nem às incertezas da insegurança. Estabelecida a meta, prosseguir arrostando as consequências da decisão, porque todo ideal custa um preço de esforço, de dedicação, um ônus de sacrifício. Como eu falei, vai custar alguma coisa. Lógico, eu estou habituado. Primeiro é eu comigo mesmo, né? Eu estou habituado àquele hábito anterior, àquele hábito ruim. Eu estou acostumado com ele, né? Um trocadilho aqui, habituado com o hábito, né? Eu estou acostumado com aquele hábito. Depois, as pessoas não vão entender. Nós vamos pagar um preço da gozação, um preço de afastamento de algumas pessoas da nossa vida. Não há problema nenhum isso, desde que nós não tenhamos para com ninguém uma visão negativa sobre qualquer aspecto. E respeitemos cada um como cada um é, tanto na conduta, no comportamento, no jeito de pensar, quanto no direito de estar ou não perto de nós. E assim pensando, nós vamos construindo no coração essa grande oportunidade de viver com Jesus. Ele que é o venerando amigo, o Senhor, a luz de nossas vidas. Ele pode nos auxiliar muito. Aliás, Ele é o único que pode nos auxiliar verdadeiramente em nossa transformação. Podemos ouvir aqueles que falaram em seu nome, mas o exemplo da doação da própria vida que nós podemos repetir, não matando-nos o corpo ou deixando-nos matar, mas doando a vida, desdobrando-se em serviço e amor pelo semelhante, aceitando os reproches, as condenações e todo tipo de afastamento que seja para o bem do Evangelho e da paz. Que o Senhor nos abençoe, concedendo luzes ao nosso coração. Que assim seja.